Bentornado, tifoseria bianconera. Ciao, tifoso bianconera. Finestra bianconera. Hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro. Dia de São Francisco de Assis, padroeiro da Itália. E hoje também, aniversário de Camoranesi. Ítalo-argentino, campeão do mundo com a Itália. Camoranesi ficou na Juventus para jogar a Série B, todo mundo lembra. Então, parabéns ao Camoranesi, que completa anos hoje, né? Ele que é de 76, se eu não estiver errado, então são 48 anos de idade. Pedir para vocês se inscreverem no Finestra, espalharem para os amigos que tem um canal que fala da Juventus no Brasil, e já sabe, né? Ativa isso aqui, ó, já deixa o sino ativado para não perder os próximos vídeos do Finestra Bianconera. Esse vídeo aqui é interessante, era para ser um vídeo só para falar do Bremer, mas de repente hoje somos congratulados com a volta de Pogba? Interrogação. Já já a gente vai falar sobre isso. Vamos começar pelo Bremer. O Bremer... ou melhor, vamos começar pelo Pogba. Vamos deixar o Bremer para o final, porque o Bremer merece uma atenção especial. Pogba estava suspenso, pegou lá 4 anos, se eu não me engano, e agora foi reduzido para 18 meses. Então, na teoria, Pogba voltaria, estaria livre já a partir de janeiro e deveria voltar a jogar no mês de março. Lembrando que Pogba está sob contrato com a Juventus, ele tem um contrato com a Juventus, ainda tinha mais 2 anos, se não estiver errado. E o que acontece é o seguinte, não é porque ele... primeiro que ele soltou uma nota aí, dizendo que acabou o pesadelo, que foi uma grande injustiça, que ele não teve intenção de se dopar. E na época eu falei tudo isso. Na época foi uma irresponsabilidade do médico particular dele nos Estados Unidos, que deveria consultar o médico da Juventus para saber que certas substâncias na Itália são proibidas e nos Estados Unidos não. O Pogba realmente não teve intenção de se beneficiar, não teve intenção de usar nada ilícito para poder ter um retorno dentro de campo que lhe favorecesse. Isso eu tenho certeza da índole desse rapaz nesse sentido, no sentido de querer tirar proveito e vantagem dessa situação. Então hoje ele fez esse desabafo nas redes sociais, colocou que acabou o pesadelo e que ele se sente pronto para retornar aos gramados e, enfim, tudo aquilo que já sabe. Mas vamos esclarecer o seguinte, ele tem um contrato, tudo bem. Agora, não é assim, tá? Eu não acho que... Primeiro, ser reintegrado é uma coisa, fazer parte dos planos é outra. Então ele vai ser reintegrado, mas aí fica a pergunta, o clube vai ficar com ele? O Mota vai querer trabalhar com ele? Faz parte dos planos do Thiago Mota? Então vamos por partes. Em relação ao clube, a chance que existe dele, do clube dar a carta branca para ele continuar lá, é uma redução de pelo menos 50% do seu salário, que gira em torno dos 10 milhões, dos 10 mil. Estou com a garganta zoada hoje, então me desculpe. Gira em torno dos 10 milhões, com bonificação e tudo mais. Primeiro passo, ele teria que reduzir uns 50% do salário para a Juventus ter o interesse em que ele continue, mesmo estando sob contrato, dela não querer uma solução de rompimento amigável, ou seja, de ambas as partes sentarem, conversarem e romper as estradas de maneira amigável, mais ou menos como aconteceu com o Alegre, tá? E vamos dizer que tá, Juventus, ele entra no acordo com a Juventus, ele aceita ganhar metade, eu acho difícil. Mas vamos dizer, o Mota vai querer trabalhar com o Pogba? Independente de ser um jogador jovem ainda, 31 anos, se eu não me engano. Não é esse o ponto. O Mota vai querer trabalhar com ele? Quando a gente fala em Pogba, a gente lembra do Pogba da primeira passagem. O Pogba que pôs o Marquinhos no banco, que ganhou o Scudetto, que conduziu ao lado de Vidal, Pirlo
e o próprio Marquinhos, uma Juventus na final da Champions em 2015. Esse Pogba nunca mais apareceu, nem no United, quando ele voltou para a Inglaterra. O histórico dele foi de muitas lesões, problemas musculares, mais tempo no DM do que dentro de campo. Eu não sei, sinceramente, a notícia de hoje, né? A gente não sabe aí um parecer do Mota, mas eu não sei se o Mota vai querer trabalhar com o Pogba, só pelo nome dele, só pelo passado dele, né? Pelo futebol que ele jogava, todo mundo ia querer. Mas eu sinceramente não sei se o clube vai ficar com ele, se ele reduzir o salário, sim, e depois, passando por essa situação da diretoria, se o próprio treinador vai querer contar com ele. Eu não acredito. Mas aí é um achismo meu, não é uma informação. Atenção, eu acho que ele não deve ficar na Juventus, tá? Então, só o tempo vai dizer. De repente, ele aceita reduzir 50%, já é um passo, e de repente o Mota fala, não, vou querer usar ele. E aí ele joga e tá tudo certo. Hoje é muito cedo para falar sobre isso, mas que isso foi uma reviravolta que pegou todo mundo de surpresa, pegou. Porque de 4 anos aí para essa redução, aonde ele já em janeiro já está liberado, enfim. Mas que ele realmente, que eu achei pesado a punição, achei, porque não foi intencional o uso da substância, né, como eu comentei na época. Chega de falar do Pogba, vamos falar da realidade, a dura realidade. Eu coloquei na capa o Bremer para dar uma moral. O Bremer, eu falei antes do jogo, né, no pós-jogo, perdão, da nossa vitória contra o Leipzig, que, aliás, só para pontuar, eu coloquei Leipzig como a gente escreve na Itália, tá? Eu sei que existem outra maneira de escrever o nome do time. Eu coloquei na grafia, na gramática italiana. Não escrevi errado, não. Eu comentei no pós-jogo do Leipzig que pra gente cruzar os dedos, né? E ontem, quando eu fiz o vídeo das camisas, da coleção de camisas, eu falei que infelizmente se confirmou o pior, a ruptura do cruzado com o menisco, e isso é de 8 a 9 meses parado pro Bremer. E precisa ver se ele vai voltar igual. Essa é a minha maior preocupação, né? Se ele volta igual. O Bremer é um cara que, para quem não sabe, agora na última janela tinha interesse da Premier League, e antes que esse interesse, que essa sondagem, porque houve uma sondagem, virasse uma proposta, ele assinou dizendo que não iria sair de Turim, que ele não queria sair de Turim, e aí veio a renovação até 29. Até fiz um vídeo sobre isso, colocando Bremer até 29, onde ele enalteceu com as seguintes palavras, né? Que ele sabe que a Premier hoje é a vitrine, a menina dos olhos dos campeonatos europeus, mas que ele estava muito orgulhoso de estar num dos maiores clubes do mundo e no clube de maior torcida da Itália e o de maior vencedor na Itália. Então, ou seja, ele falou, eu quero vencer com essa camisa aqui, né? Eu estou num grande clube, eu não preciso ir para a Premier. São palavras do Bremer, tá? E aí, coincidência ou não, ele merecidamente levava aí a braçadeira de capitão. O Bremer, que fisicamente me lembra muito um outro zagueiro brasileiro que passou anos atrás pela Juventus, que é o Júlio César, jogou com o Roberto Baggio. E de todos os jogadores que estão aí nesse elenco da Juventus trabalhando com o Mota desde a pré-temporada, desde os amistosos ali, o Bremer é o único que manteve a regularidade. É o único que vem jogando numa constância boa. Não teve altos e baixos. Ele vem jogando bem. Foi importante no jogo contra o Napoli, né? Evitou lá que pudéssemos tomar gols. Vinha se firmando na defesa, vinha dando segurança para a defesa, vinha se tornando um muro e uma tranquilidade para o companheiro de cabeça de área e para os volantes que ficam ali na frente dele. Infelizmente, essa lesão é complicada. Fim de temporada, eu não vou dizer que acabou a temporada, ele volta no último mês, mas ali já tá tudo, deve estar tudo concluso. E
as possíveis alternativas para o Bremer. Logo de cara eu falo para vocês que eu não acredito nessa coisa do Sérgio Ramos. Para mim não faria o menor sentido o Giuntoli ir atrás e a Juventus pagar um salário pro Sérgio Ramos. Isso aí para mim é notícia de momento, tá? Não acredito zero nisso. Mas o que eu acho que pode acontecer? Certamente a Juventus vai ao mercado em janeiro para pegar um substituto. Certamente. E o Milik também, tá? Porque o Milik vai reoperar. Duas alternativas para o Bremer. Ou a Juventus vai subir da base, da Next Gen, o Pedro Felipe, jogador revelado pelo clube brasileiro Palmeiras. Ou a Juventus vai colocar, o Mota vai colocar o Danilo ali para fazer as vezes do Bremer. E eu fico um pouco preocupado, porque o Danilo, né, não passa tanta confiança. É um cara extremamente profissional, excelente caráter, mas não sei se vai cumprir a altura ali, fazendo esse papel que não é a dele. Eu daria chance pro garoto, pro Pedro Felipe, e vamos ver o que acontece. Mas isso é com o Mota. Dito isso, eu só posso desejar uma excelente recuperação para o Bremer, que na minha opinião tem tudo, mas tudo mesmo, para daqui a alguns anos a gente falar, esse cara virou uma bandeira da Juventus, virou um símbolo de superação e de vitórias com a camisa bianconera. É só isso que eu posso falar sobre o Bremer, que foi uma contratação em cheio da Juventus, um cara que gosta do clube, já demonstrou isso outras vezes, e que tem o respeito, vejam vocês, dos torcedores do Toro, o nosso rival da cidade. Então, isso mostra bem o quanto ele é profissional, porque normalmente os torcedores do Torino estão desejando o de pior para ele. E não é isso que eu vi, não agora porque ele machucou, quando ele veio para a Juventus, tá? Tem vídeo mostrando isso, torcedores do Torino pedindo autógrafo para o Bremer depois que ele chegou na Juventus, logo que ele fechou o contrato. Então, vejam vocês como esse rapaz é querido. É isso. Tinha que fazer esse vídeo, o Bremer merece. Like no Finestra pelo Bremer, né? Quanto mais like tiver, mais energia positiva para que ele volte, pelo menos, se chegar nos... Como eu vi hoje, né, um pessoal comentar, se ele voltar nos 95% do que ele estava, tá ótimo. Porque rompimento de cruzado é complicado, meus amigos. Like no Finestra Bianconera, a gente se vê ou amanhã ou domingo. Lembrando que o jogo contra o Cagliari é a partir das 7h30 da manhã, horário de Brasília. E a gente vai acordar vocês com um despertador, né? A notificação vai soar como um despertador na casa de todos vocês. Pois é. Forza Juve fino alla fine, Forza Bremer, sei um campione.